Vamos começar aqui pela sapata isolada, que vocês já conhecem, né? Sapata isolada é um tipo de fundação que ela tem um único pilar, como vocês podem ver aqui, o nome está dizendo é uma sapata isolada, eu só tenho uma sapata e um pilar. Toda a carga desse pilar vai ser descarregada aqui por essa base da sapata, né? Esse tipo de fundação é o mais usual, é o mais, vamos dizer assim, mais simples, né, para ser executado, e é um dos mais queridos, né? Todo mundo quer construir com sapata isolada, tá, gente? Então, essa fundação sapata isolada, quando você abre a NBR 6122, você não vai se deparar com procedimentos de execução, certo? Você vai se deparar com a parte de projeto, com a parte numérica. A parte de execução da NBR 6122, ela está nos anexos. Então, nós temos anexo A, B, C, D, E, F, lá vai. Até cada anexo, ela pertence a um tipo de fundação. Então, por exemplo, o anexo A da norma é para sapata isolada, certo? E assim por diante. Aí tem anexo H, estaca não sei o que lá, que eu não decorei também, né? Dá o crédito aí, que eu não vou decorar tudo isso. Então, para cada anexo, a gente tem um tipo de fundação que a norma, aí sim, ela vai lá e destrincha. Andréa, é bem destrinchadinho? Tem tudo isso detalhado na norma, como vocês vão explicar aqui, como tem no e-book? Não, não tem. O e-book de vocês, ele é uma compilação, né? A gente faz uma junção de norma com referencial teórico com o que a gente já fez na prática, certo? Então, a gente vai tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais clara o que tem de fato na norma e o que a gente juntou tudo isso aí, tá? Então, no anexo A, quero saber de sapata, anexo A da NBR 6122. O que essa norma, ela fala, né? O que tem escrito na norma, assim, sapata isolado, o que tem escrito na norma? O que tem escrito é isso aqui, ó, exatamente copiado e colado para vocês poderem ver como é que a norma aborda, né? A norma diz o seguinte: elemento de fundação superficial de concreto armado, ok, informação importante aqui, ó, é feita com concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura, ou seja, se eu tenho uma sapata isolada, automaticamente tem que ser de concreto armado. Eu já sabia que isso aqui a norma ia dizer, porque ela já me falou que era concreto armado. Então, significa dizer que vai ter uma tensão de tração aqui nessa sapata, né? Aqui, ó, que eu preciso de uma armadura para poder resistir, certo? Então, pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal, certo? Isso é o que tem escrito na norma, pessoal. Bom, então, aqui a gente tem as nossas sapatas, né? Então, a gente tem aqui a armadura na sua base, existe uma dobra. Observe que aqui existe a ancoragem do pescoço do pilar, né? Então, essa ferragem, ela vem reta e eu preciso dar uma base para ela. Então, eu preciso dobrar essa ferragem, tá? Não se coloca a ferragem do pilar aqui, como eu já vi gente executando. Ó, para aqui, gente, ó, em pé, né? Não tem como, tá? Você tem que dar essa base aqui para a ferragem, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais, com maiores detalhes sobre esses tamanhos aqui dessa fundação, tá? Então, a carga central vem aqui pelo eixo e é distribuída aqui para a sua base. Onde temos um pilar, nós temos uma sapata. Onde eu tenho pilar, eu tenho uma sapata, né? E assim por diante. Então, esse é o conceito da sapata isolada. Carregamento de pilar único para base única, ou seja, para sapata única. E aí a gente preparou para vocês esse passo a passo de execução para que a gente possa saber como que é executada a sapata isolada, né? Logicamente que esse procedimento de execução, ele pode ser utilizado também para as derivações dos tipos de sapatas. No caso, para as sapatas associadas, sapatas corridas, o procedimento é o mesmo. O que vai modificar é o formato e o porquê que modificou aquele formato, né? Então, primeiramente, a gente tem a abertura da cava. Eu preciso escavar todo esse solo que tem aqui dentro, né? De acordo com o meu projeto de locação de obra, eu vou locar, vou encontrar o eixo, vou marcar qual é o tamanho da minha sapata que vai ter no projeto e vou fazer a escavação. Se atentar aqui para quando a gente tiver situações que precisam fazer escavação com talude, certo? Então, ficar só atento nessa escavação aí e na profundidade com relação à segurança para o rapaz, né,
o nosso funcionário descer aqui e ele está seguro, sem risco de desmoronamento aqui dessas paredes, tá, gente? Até porque, lembrem, a gente pode chegar até uma profundidade aí, em média, de 3 metros, né? Então, 3 metros para o cara estar aqui, ó, eu já preciso fazer escavação com talude, certo? Bom, então, depois que a gente escava, eu mexi o fundo do solo, né? Eu mexi lá o fundo da minha cava. Eu preciso, então, compactar. Eu preciso apiloar. Ah, eu vou apiloar com o quê? Eu vou compactar com o quê? Bom, você tem a opção, você pode escolher um próprio compactador, um sapinho, né? Ou você pode fazer um compactador de madeira na sua obra tranquilamente. O importante é que seu solo esteja compactado, certo? Depois da compactação, a gente faz o lançamento do concreto magro. Professor, o que é concreto magro? Gente, a norma diz que para ser concreto estrutural, o concreto deve ter uma resistência maior do que 20 MPa. Então, o concreto magro é um concreto fraco. Então, é um concreto que possui uma resistência menor do que 20 MPa, certo? Antigamente, a gente trabalhava um concreto magro de 9 MPa, antigamente. Isso aí é uns 15 anos atrás. Hoje em dia, a gente já trabalha com um concreto magro forte, né? É um magro malhado aí, viu? É um magro de 15 MPa. Então, é um concreto forte. É magro por quê? Porque ele tem uma baixa resistência. Ele não pode ser, por exemplo, concretado com aço aqui, ó. Concreto magro eu não posso jamais utilizar em viga. Eu não posso utilizar em pilar. Por quê? Porque não é estrutural, tá? Então, é lançada uma camada aqui de concreto magro de cerca de 5 centímetros, né? Depois disso, pode-se colocar aqui já a forma da base da sapata, certo? Depois eu coloco a esteirazinha, vocês estão vendo aqui a nossa esteira, ó, que é a malha que vai colocar na base, é justamente essa malha aí que vai resistir aos esforços de tração que tem nesse elemento estrutural, certo? Depois eu vou colocar aqui a minha armadura do pilar. Qual é o detalhe importante nessa execução? É que eu não concreto pescoço de pilar e base de sapata ao mesmo tempo. Primeiro eu concreto a minha base da sapata, depois que eu concretar, que esse concreto ele endurecer, aí é que eu venho colocar a forma do pilar para depois realizar a concretagem, tá? Então, existem muitas animações na internet aí que trazem um videozinho de como é que concretam a sapata. E aí, na etapa de concretagem, eles mostram que o concreto da base com o pescoço é junto. E isso está errado. Como é que o meu pescoço vai se manter no eixo se eu não tenho onde fixar a forma dele? É impossível, né? A minha sapata tem que estar com a base concretada para a gente poder fazer o pescoço do pilar. Depois disso, a gente tem o reaterro compactado. Então, toda essa parte aqui que ficou sem solo vai ser reaterrada. E por que a gente fala compactado? Porque eu tenho que tirar os vazios aqui desse solo. Tá? Eu preciso compactar para ele ficar bem presinho para a gente dar continuidade com a construção, certo? Bom, então, quais são as características, né, dessa sapata isolada? A transmissão a transmissão da carga ocorre predominantemente pela base da fundação, tá? Ou seja, eu tenho aqui a sapata, a carga ela só vem aqui pela base, eu não tenho pelas laterais, ok? Além disso, o centro de gravidade do pilar deve ser igual ao centro de gravidade da sapata, certo? O mesmo centro de gravidade, a gente vai falar um pouquinho mais desse centro de gravidade quando a gente falar na próxima sapata, vocês vão ver. Em planta, isso aqui é normativo, gente. Em planta, as sapatas não devem ter dimensões menores do que 60 por 60, certo? Então, eu vi um vídeo esses dias, não vamos citar nomes, mas eu vi um vídeo esses dias de pessoas fazendo sapata, bloco de fundação com dimensão menor do que 60. Na norma, blocos e sapatas não podem ter dimensão menor do que 60, gente. Então, vou botar qual a menor sapata que eu posso fazer? 60 por 60. Até porque a gente tem a limitação do pilar também, né? Pela norma, pela NBR 6118, a gente tem a limitação da seção transversal do pilar. Como é que você vai colocar um pilar de 20 por 20 e uma sapata de 30 por 30? Sem condições, né? Então, a gente tem que respeitar esse tamanho, né? Que é o menor tamanho de 60 por 60. E é importante frisar que essas sapatas, elas trabalham a flexão. E aí, justamente, é onde vai entrar aqui o nosso aço,
né, para ajudar o concreto a resistir a essa flexão que ocorre aí na base da sapata, ok? Bom, então a gente tem aqui mais uma ilustraçãozinha, né, da sapata, execução as formas laterais aqui, ó, travamento de pescoço também, travamento da caixaria, tá? Tem que dar bem travadinha para na hora da concretagem essa forma ela não se deslocar. E as suas dimensões horizontais, que no caso é o comprimento e a largura, elas predominam com relação à sua altura, ou seja, a dimensão em planta da sapata, ela é maior, logicamente, do que a altura dela, certo?